Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos conhecer o conjunto dos números inteiros, aquele conjunto cuja novidade é o aparecimento dos números negativos. Antes de falar sobre os números negativos, vamos abordar um pouquinho como que foram surgindo os números, qual foi a necessidade do ser humano com relação a números. Então eu coloquei aqui, a primeira necessidade do ser humano foi com os números naturais, que tem esse símbolo aqui, um N com uma perninha a mais. Os números naturais começam no zero e vão aumentando de um em um. Então, 0, 1, 2, 3, 4, e eles não terminam, eles são infinitos. Então a gente termina esse conjunto com 3 pontinhos. Eles surgiram da necessidade de fazer contagens, né? O homem da pré-história, ele caçava e tinha que ter um certo controle com a quantidade de animais que eles tinham, e além de outras coisas. Então, a ideia dos gravetos, marquinhas na madeira, foi a primeira ideia de contagem que se teve. E a necessidade desses números aqui. O tempo foi passando e o ser humano começou a sentir a necessidade de medidas, quando ele começou a dividir lotes, essas coisas. Esses números, então, já não davam conta de fazer medidas, porque ao medir um objeto, ao medir um local, nem sempre você tem uma quantidade certinha de centímetros, de metros, ou seja, sempre fica faltando um pedacinho, né, para completar. E aí vieram os números racionais, que é quando a gente quebra a unidade, vamos dizer assim. São as frações. Então, por exemplo, se eu for fazer uma medida, deu lá 1, 2, 3 e faltou metade de uma unidade. Então a gente chama essa metade de meio, que é o 0,5. E aí vieram os outros, né? Eu preciso de um pedacinho menor do que a metade, por exemplo, 1/3, 0,333 para completar. Ou falta um pedacinho bem pequenininho, por exemplo, 1/4, que equivale a 0,25. Mas professor, por que o meio é igual a 0,5, 1/3 é igual a 0,333, 1/4 é igual a 0,25? Porque a fração, na verdade, é um número. Ela representa um número decimal, que você chega no resultado fazendo a divisão do numerador, que é o número de cima, pelo denominador, que é o número de baixo da fração. Então, dividindo 1 por 2, vocês vão ter o resultado de 0,5. Dividindo 1 por 3, vocês vão encontrar uma dízima periódica, que é 0,333, e não para aqui. 3 pontinhos, porque esse 3 também ele é infinito. 1 dividido por 4, vocês vão encontrar 0,25. Então existem duas formas de se representar os números racionais, ou na forma de fração, ou na forma decimal. Bom, mas e quando surgiu essa necessidade de criar um novo conjunto de números, né? Um conjunto de números negativos? Eu vou mostrar algumas situações onde vai ficar evidenciado que essa necessidade existiu de alguma forma. Então vamos a uma delas. Aqui nós temos uma representação, tá, de uma montanha que termina aqui no mar. E aqui dentro do mar nós temos um submarino. Vamos dizer que essa montanha aqui seja o Monte Everest e que a gente queira medir essa montanha. Qual vai ser a nossa referência para a gente fazer a medida dessa montanha? Porque eu tenho que começar de algum lugar essa medida. Então, sempre que a gente vai medir a altura de alguma coisa aqui no nosso planeta, a gente utiliza como referência o mar. Então a gente começa a medir do nível do mar para cima. Então se isso aqui fosse o Monte Everest, desde o topo dele até onde fica o mar, a gente encontraria 8.844 metros. Até aí tudo bem. Os números que a gente conhecia já, eles dão conta da gente fazer essa medida. Vamos supor que a gente queira medir qual é a profundidade desse submarino. Então, se eu estou usando como referência o mar, e tudo que está acima do mar vai receber um número positivo, para que eu faça uma medida precisa de onde está a altura desse submarino, eu vou ter que usar um outro tipo de número. Eu vou ter que usar um número negativo, porque ele está abaixo da linha do mar. Então, se eu fosse fazer essa medida, eu teria que começar do mar, só que fazendo para baixo.
Então vamos supor que esse submarino estivesse a menos 200 metros. Então veja, nós precisamos colocar um sinal na frente do número para deixá-lo negativo. E aí ele tem uma interpretação contrária do número positivo. Enquanto o número positivo está medindo coisas acima do mar, o número negativo passa a medir coisas abaixo do mar. E ele sempre vem com o sinal de menos na frente. Outra situação muito comum que evidencia a presença dos números negativos no nosso dia a dia e no nosso sistema de numeração são os saldos bancários. Quando você tem uma conta no banco, algumas pessoas conseguem o chamado cheque especial. O que seria um cheque especial? É um dinheirinho que o banco deixa a mais na sua conta e que não é seu, mas caso você precise, você pode gastar um pouquinho além do que você tem, certo? Então vamos ver aqui um exemplo. A Ângela foi olhar seu saldo bancário e se deparou com esse número, 150. Então quer dizer que ela tem 150 reais, que são dela. Realmente, ou ela recebeu no seu trabalho, ou ela depositou, enfim, mas esses 150 reais são dela. Já o Roberto, quando foi puxar o seu saldo, ele viu que tinha menos 523 reais. E o que isso significa? Significa que ele gastou todo o dinheiro que ele tinha e que era dele, e além disso, ele gastou 523 reais que não são dele, que são do banco. Então, quer dizer, uma hora ele vai ter que devolver esses 523 reais. Né? Seria bom se só fosse os 523 reais, porque o banco costuma cobrar juros altos por isso. Né? Mas aqui está uma evidência também da necessidade do número negativo. Um saldo positivo significa que a pessoa tem aquele dinheiro. Um saldo negativo significa que a pessoa está devendo aquele dinheiro. Outra situação muito comum no nosso dia a dia que evidencia a existência dos números negativos é quando a gente mede a temperatura de determinado local. Então veja mais esse exemplo aqui. Isso aqui é um termômetro que está colocado lá na Bahia. Então lá na Bahia, o termômetro ele está com o seu mercúrio na marca do 20. Repara que ele passou do 0, passou do 10 e parou no 20. O que significa isso? Significa que lá na Bahia, nós estamos no momento com uma temperatura de 20 graus Celsius. Porém, lá no Rio Grande do Sul, que faz mais frio, nós temos um termômetro colocado lá e repare que ele não chega na marca do 0. Ele está antes do 0, está abaixo do 0. E a leitura que a gente faz disso é que a temperatura no Rio Grande do Sul está batendo em menos 10 graus Celsius. Então veja, que em locais muito quentes, a temperatura é positiva. Até lugar que não é muito quente assim, a temperatura costuma ser positiva. Mas em locais muito frios, a gente precisa do número negativo, porque a temperatura não vai conseguir alcançar o 0. Ela vai ficar abaixo de 0. Então a gente usa o sinal de menos para indicar que a temperatura daquele local está negativa e aquele lugar está fazendo muito frio. Vou deixar um último exemplo para aquela galera que gosta de esporte, mais especificamente futebol. Pois é, chegando aos nossos tempos atuais, cada vez mais a gente precisa de números negativos. Vamos ver uma situação de classificação no campeonato. Então, isso aqui é só um exemplo hipotético, tá? Não tem nada a ver com a realidade. Vamos dizer que num campeonato, o time A está em primeiro lugar, com a seguinte campanha. Ele fez 5 jogos, tem 4 vitórias, 1 empate, não tem nenhuma derrota. Ele marcou 8 gols próprios e 1 gol contra. Ou seja, o time fez 8 gols para o time dele e só levou 1 gol até agora. E lá no final da tabela existe um quadrinho que é o chamado saldo de gols, que muitas vezes pode servir de critério de desempate. Dois times que estejam com o mesmo ponto, pode ser que a decisão de quem está na frente fique para quem tem o melhor saldo de gols. E o que é o saldo de gols? É a diferença entre os gols próprios pelos gols contras. Então, um time que fez 8 gols e que só tomou 1 gol, quantos gols ele tem de saldo? É só fazer a conta de menos. 8 menos 1, ele tem 7 gols de saldo.
E a gente fala que é 7 positivo porque o time marcou mais do que sofreu. Então ele está com um saldo positivo. Agora, lá embaixo na tabela, em sétimo lugar, nós temos o time J. Ele também jogou 5 vezes, mas ele ganhou um jogo apenas, tem um empate e 3 derrotas. Esse time marcou apenas 2 gols para ele. Em compensação, ele sofreu 10. Qual seria o saldo de gols desse time? A ideia é fazer a subtração. Mas repara, se eu fizer 10 menos 2, vai dar 8. Só que eu não posso dizer que o time tem 8 gols de saldo positivo. Porque senão esse time que só fez 2 e sofreu 10, ia ter um saldo melhor do que esse, que fez 8 gols e sofreu apenas 1. Então, para esse saldo de gols, onde o time tomou mais gols do que fez, eu preciso atribuir um saldo negativo, um saldo de menos 8, para poder diferenciar de um time que está com um saldo positivo de um time que está com um saldo negativo. Se você ficou com alguma dúvida ou quer deixar sua sugestão, deixe aí nos comentários ou entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Professor Marcelo agradece demais a sua visita e até nosso próximo encontro.